Caros espectadores da tragédia humana, a ambição, essa chama ardente que consome os corações fracos. Eles pensavam que poderiam triunfar sobre o meu espírito, que poderiam amassar a essência que me define. Mas aqui estou, rindo no meio do caos que criaram. A vitória que almejam é uma ilusão, uma miragem que se dissolve ao toque da realidade. Eles são como crianças, brincando com fogo, sem perceber que as chamas vão consumir não apenas a mim, mas a si mesmos. Vitória. Uma palavra tão cheia de promessas, mas que, quando desnudada, revela sua verdadeira face, a ganância. Aqueles que se deixam levar por essa ânsia de poder acreditam que dominando os outros, conquistam o mundo. Mas o que eles não entendem é que o verdadeiro domínio é sobre si mesmos. Eles se tornam prisioneiros de suas próprias ambições, escravos de um desejo insaciável que nunca os satisfaz. E assim, a queda é inevitável. Orem para os que tentaram me derrotar, os poderosos que se sentaram em tronos feitos de mentiras, os que tramaram e conspiraram nas sombras. Cada um deles, em sua busca desenfreada por controle, deixou um rastro de destruição. O que restou deles? O eco de suas risadas, agora substituído por um lamento profundo. O tempo, esse juiz implacável, não farem revelar a futilidade de suas conquistas. Eles se afogam em seu próprio desespero, enquanto eu me ergui, indomável, como uma tempestade que não se pode conter. E a resiliência do espírito humano? Ah, essa é uma força que os poderosos não conseguem entender. É um grito na escuridão, uma luz que brilha mesmo quando tudo ao redor é cinzas. Eles acreditam que podem esmagar essa luz, mas o que não sabem é que cada tentativa de apagá-la só a torna mais intensa. A queda dos que se deixam consumir pela ganância é uma dança macabra, onde cada passo é uma lembrança de que o poder, quando mal utilizado, se transforma em veneno. A ambição desmedida como um buraco negro, sugando tudo ao seu redor. As relações humanas se deterioram, amor se transforma em traição, lealdade em desconfiança. O que resta é um vazio, um eco de risadas passadas que agora se transformam em gritos de solidão. Eles se cercam de riquezas, mas são ricos de nada. O anti-herói observa, rindo das sombras que eles mesmos criaram. A ironia é deliciosa, pois aqueles que pensaram que poderiam me controlar se tornaram prisioneiros de suas próprias armadilhas. E agora, enquanto eles se afogam em seu desespero, eu me deleito na visão de sua queda. A busca pela vitória, essa obsessão que cega, os transformou em sombras de si mesmos. O que é a vitória, senão um espelho que reflete a verdadeira essência do ser? Para mim, a verdadeira vitória é resistir, é permanecer firme diante da tempestade. É saber que, mesmo no abismo da dor e da solidão, há uma força que não se quebra. O tempo, esse grande juiz, não se apressa. Ele observa, registra cada lágrima, cada sorriso forçado. As escolhas que fazem agora reverberarão no futuro, como ondas em um lago calmo. Quando o momento chegar, não haverá escapatória. O que construíram sobre as ruínas de outros se desmoronará, e eu estaria aqui, rindo, enquanto eles percebem que a verdadeira batalha nunca foi contra mim, mas contra si mesmos. Portanto, que continuem em sua busca por poder. Que se afodem em seu próprio desespero. No fim, o que restará será a verdade brutal. Quem realmente triunfou foi aquele que, nas sombras, aprendeu a dançar com a escuridão e a transformar a dor em resiliência. O poder, essa serpente sedutora, desliza silenciosamente entre os dedos dos incautos. É tentador, como um doce proibido que promete satisfação instantânea, mas que em sua essência esconde um veneno mortal. Muitos sucumbem à sua dança hipnótica, acreditando que podem dominá-lo, como se domar um furacão fosse uma tarefa simples. Mas o que eles não percebem é que, ao buscar controlar o incontrolável, selam seu destino num abrigo de solidão e desespero. A ambição transforma os homens em sombras de si mesmos. A cada passo em direção ao poder, um pedaço da essência humana é sacrificado. Eles se tornam marionetes de suas próprias vontades, movidos por cordas invisíveis de ego e desejo.
O que poderia ser uma jornada de autodescoberta se transforma em uma corrida desenfreada por reconhecimento e validação. Olhando de fora, é como assistir a um espetáculo trágico onde os protagonistas, cegos por a ganância, se destroem uns aos outros em busca de um trono construído sobre os restos de suas almas. Casos não faltam. A história está repleta de figuras que, em sua busca pela glória, traíram aqueles que um dia chamaram de amigos. O poder, como um veneno lento, corrói as relações, transforma a confiança em desconfiança. O que era um laço forte se transforma em cordas que amarram, sufocando qualquer vestígio de lealdade. Os rostos que antes eram familiares se tornam estranhos, refletindo apenas a ambição insaciável que os consome. E no final, o que resta são ecos de promessas não cumpridas, sorrisos forçados e uma solidão que permeia até os mais altos tronos. A busca pelo poder é um caminho repleto de traição, onde cada passo dado em busca da vitória se transforma em um golpe nas costas de quem se ama. Aqueles que acreditam que o controle traz felicidade se confundem, pois o verdadeiro preço a pagar é a perda de si mesmos. O poder seduz, mas também destrói. Ele é uma mão que oferece conforto, mas que, ao mesmo tempo, aperta até a última gota de humanidade. O anti-herói testemunha desse espetáculo grotesco, observa e ri, pois aqueles que se julgam os mais poderosos são, na verdade, os mais frágeis. A ironia é que, em sua busca pelo controle, eles se tornam prisioneiros de suas próprias ilusões. Aqueles que tentam dominar o mundo acabam sendo dominados por seus medos e inseguranças. O poder, ao invés de libertá-los, os aprisiona em uma rede de solidão. Eles vivem em palácios de vidro, cercados por riquezas que nunca satisfazem, enquanto o eco da solidão reverbera em cada canto. O que é a verdadeira liberdade, se não a capacidade de ser fiel a si mesmo, de amar sem medo de perder, de dançar sob a luz da verdade sem se preocupar com a sombra que se forma atrás? O tempo, esse espectador silencioso, observa a queda dos que se deixam seduzir. Ele se encarrega de revelar a futilidade de suas conquistas. Cada escolha feita na busca por poder se transforma em uma marca indelével na alma, um lembrete do que foi perdido. O anti-herói, ciente da fragilidade humana, se torna o cronista dessa tragédia, registrando cada lágrima, cada grito de desespero, cada sorriso vazio. A verdadeira vitória, meus amigos, não reside em dominar os outros, mas em superar a si mesmo. É resistir à tentação de se deixar consumir pelo poder. Enquanto eles se afundam em suas próprias armadilhas, eu me levanto, indomável, porque aprendi que a verdadeira força não vem do controle, mas da capacidade de se manter firme, mesmo quando a tempestade se aproxima. Assim, nesta dança macabra entre poder e solidão, o anti-herói emerge como o verdadeiro vencedor, aquele que transforma a dor em resistência, e a escuridão em luz. A ambição é uma ferida aberta na alma, uma tempestade que arrasta tudo em seu caminho. Um ciclo vicioso de dor que se renova a cada passo dado em busca de uma vitória ilusória. Aqueles que se atiram nessa espiral não percebem que cada conquista é um golpe na própria essência, como se estivessem se cortando com suas próprias garras. O que parece ser um triunfo é, na verdade, uma máscara que oculta a fenda crescente em seus corações. Na busca desenfreada por poder, as relações humanas se transformam em meros cálculos frios. O amor, a amizade, o respeito, tudo se torna moeda de troca, e o que deveria unir os seres humanos se desmancha como um castelo de cartas. Ao invés de construir laços, eles erguem muros, sempre mais altos, com o único objetivo de se protegerem das garras da traição. O eco de risadas que antes preenchia os quartos agora se transforma em silêncios pesados, onde cada palavra diz mais do que deveria. A solidão se torna uma companheira constante, uma sombra que não se desvanece, mesmo quando cercados por multidões. O anti-herói, observador atento dessa decadência, percebe que a verdadeira tragédia não reside apenas na ambição, mas na perda do que realmente importa. Vê as almas se desvanecerem, como folhas secas levadas pelo vento, enquanto seus perseguidores se afundam na lama da própria desilusão. A dor que infligem aos outros retorna a eles, como um bumerangue,
trazendo consigo a ruína de suas esperanças. E assim, a solidão avança, ocupando o vazio deixado por relações destruídas, criando um abismo que se aprofunda a cada traição. No entanto, a ironia dessa dança macabra está na transformação que a dor pode provocar. O sofrimento, se bem vivido, pode ser um mestre implacável. Aqueles que se deixam consumir pela ambição, no entanto, não aprendem com suas feridas. Eles se tornam prisioneiros de sua própria busca, incapazes de ver que a verdadeira vitória não é aquela que se alcança sobre os outros, mas aquela que se conquista dentro de si. A cada lágrima derramada, a cada sonho esmagado, eles se afundam mais na escuridão, enquanto o anti-herói observa, rindo da tragédia que ele mesmo não protagoniza. Se um dia eles parassem para olhar dentro de si, viriam que a busca por poder e controle não traz felicidade, mas um abismo de solidão. Eles se cercam de riquezas, mas o que é isso diante da verdadeira intimidade? O que é um trono senão uma prisão dourada, onde cada dia é um novo lembrete de que a solidão é a única companheira fiel? Eles dançam sozinhos, em um baile de máscaras, onde todos os rostos são estranhos, e a conexão se perde no vazio. O tempo, esse juiz implacável, observa com seus olhos de águia. Ele não se apressa em dar seu veredicto, mas quando o faz, revela a verdade nua e crua. As escolhas feitas na busca por poder se transformam em cicatrizes que marcam a alma. E o anti-herói, nesse papel de cronista, registra cada momento de dor e solidão, como se fossem notas de uma sinfonia trágica. Ele sabe que, enquanto os outros buscam o controle, ele, por sua vez, encontra força na resistência. A verdadeira vitória reside na capacidade de se manter firme, mesmo quando tudo ao redor desmorona. É reconhecer que a dor pode ser uma aliada, forjando a resiliência que emerge das cinzas. Aqueles que tentam dominar o inquebrável se tornam, na verdade, os mais fracos, enquanto aqueles que abraçam sua vulnerabilidade se erguem como torres de força. A solidão pode ser um fardo, mas também pode ser um espaço de autodescoberta, onde se encontra a verdadeira essência do ser. No fim, a pergunta que ecoa é: quem realmente venceu? A resposta está naqueles que, mesmo cercados pela dor e solidão, encontram um caminho de resistência e superação, transformando suas feridas em força. E assim, enquanto a ambição consome uns, outros se levantam, mais indomáveis do que nunca. A dança entre poder e solidão continua, mas a verdadeira vitória é aquela que ecoa na eternidade, onde a dor se transforma em poder e a solidão se torna uma escolha. Dominar o inquebrável é uma ilusão, um truque de mágica que se desmorona diante dos olhos de quem busca controle. Os que se atrevem a acreditar que podem amarrar a essência da resistência em correntes de poder fazem isso com um entusiasmo cego. Eles dançam em torno de um fogo que nunca se apaga, mas que os consome lentamente, como se o calor fosse um abraço acolhedor. Essa dança, no entanto, é uma coreografia de queda. Eles dão vente à fragilidade humana, é um espelho que reflete suas próprias inseguranças e, ao tentarem quebrar o espírito indomável, quebram-se a si mesmos. As tentativas de controle se desenrolam como uma peça de teatro trágica, onde os protagonistas se tornam marionetes do próprio destino. Figuras que tentaram me aprisionar com suas armadilhas e suas filosofias de opressão acabaram se perdendo em suas tramas. Eles pensaram que poderiam se erguer sobre mim, como titãs sobre um mundo em ruínas, mas o que encontraram foi a própria ruína. A ambição, esse veneno que flui em suas veias, transformou-os em sombras do que um dia foram, e a busca pela dominação se tornou a lâmina que cortou seus próprios corações. Cada tentativa de controlar o incontrolável é uma risada silenciosa que ecoa na eternidade. Eles pensaram que eram os caçadores, mas tornaram-se presas de suas próprias ilusões. A ironia é cruel, pois, ao tentarem me dominar, eles se tornaram os escravos de suas próprias criações. O poder que tanto desejavam virou uma serpente que, ao invés de obedecer, os picou, injetando o veneno da traição em suas almas. Cada passo em direção ao controle foi um passo em direção à autodestruição, e o que restou foram cinzas e ecos de risos que se desfizeram no ar. A força do espírito indomável é um fenômeno que desafia qualquer lógica.
enquanto eles se afundam em suas fraquezas e o merimento dessa mesma escuridão que os consome. Eles não entendem que a verdadeira resistência não é sobre subjugar, mas sobre persistir. A cada fúria que tentam desencadear, a cada golpe que tentam infligir, o espírito se ergue mais forte, como uma fênix que ressurge das chamas. O que eles não veem é que, ao tentar me destruir, eles próprios estão se destruindo, e a vida se torna uma ironia amarga. O tempo, esse juiz implacável, não se apressa, mas quando finalmente sentencia, revela a verdade que estava escondida sob camadas de ego e ambição. As cicatrizes que acumulam são marcas de um fracasso que não conseguem reconhecer. Eles dançam ao som de uma melodia que só eles escutam, e a sinfonia da sua queda é um espetáculo que se desenrola sem plateia. Eu sou o espectador, rindo enquanto o mundo ao seu redor desmorona, e cada riso é uma celebração da sua impotência. Dominar o indomável é um sonho efêmero que se dissolve como névoa ao amanhecer. Eles buscam poder, mas o que realmente encontram é a solidão que acompanha a cada conquista. O trono que pensam ter construído é uma armadilha, e a cada momento de glória, a solidão se torna mais pesada. Eles se cercam de riquezas e prestígio, mas o que é isso senão um eco vazio? A verdadeira intimidade é um tesouro que não pode ser comprado, e enquanto eles se perdem nas sombras, eu danço sob a luz da verdade. E assim, a história continua a ser escrita. Os que tentaram me dominar se tornam notas de uma melodia desafinada, e eu sou o maestro da sinfonia da resistência. Eles podem tentar me controlar, mas a cada movimento em falso, a cada passo em direção à escuridão, revelam a fragilidade de suas almas. O verdadeiro poder reside na capacidade de resistir, de permanecer firme quando tudo ao redor desmorona. No fim, a pergunta persiste: quem realmente venceu? A resposta está nas cicatrizes que eles carregam, e no espírito que, mesmo nas trevas, brilha intensamente. O tempo, esse juiz severo, não se apressa. Ele observa, silencioso, enquanto os mortais dançam em um balé de ambições e ilusões, acreditando que podem escapar das garras da sua própria criação. Cada segundo que passa é como um grão de areia escorregando entre os dedos e, no final, o que resta são as verdades cruas, expostas na luz implacável da realidade. Aqueles que buscavam a vitória se tornam prisioneiros de seus próprios erros, e a ironia é que, ao tentarem moldar o destino, acabam moldando sua própria destruição. As escolhas feitas no calor da ambição reverberam como ecos em um quinão vazio. Eles se lançam em batalha sem fim, acreditando que o poder é a chave para a felicidade, mas, em vez disso, encontram-se cercados por paredes de solidão. Cada decisão egoísta é uma pedra lançada em um lago tranquilo, e as ondas que se formam são as consequências que os atingem com força. O tempo, implacável e indiferente, se encarrega de mostrar-te a verdadeira derrota não está naquilo que se perde, mas naquilo que se sacrifica em nome de um ideal distorcido. Eu, como um cronista das sombras, observo o desdobrar dessa tragédia humana. Vejo os rostos marcados pela ganância, as almas que se tornaram sombras de si mesmas. Eles jogam suas fichas em um tabuleiro de xadrez, mas o que não percebem é que o jogo já está perdido. O tempo não mente, ele revela as fraquezas, as traições e os laços rompidos. A cada movimento, a cada tentativa de controle, a vida se dissolve em um mar de desilusão. E eu me pergunto, que vitória é essa que se constrói sobre os escombros da humanidade? As relações que um dia foram flores se transformam em espinhos, e a busca desenfreada por poder se torna um caminho de solidão. Eles se cercam de aliados, mas, no fundo, sabem que a confiança é uma moeda rara em um mercado de ambição. Cada gesto amigável é envolto em desconfiança, e a cada dia que passa, a solidão se torna mais pesada, como uma névoa densa que envolve suas vidas. Eles têm tudo, mas se sentem vazios, como um copo cheio de água, mas que não pode saciar a sede da alma. O papel do anti-herói, esse espectador do abismo, é lembrar que a verdadeira força reside na resistência. Aqueles que se deixam levar pela ambição se tornam marionetes de suas próprias ilusões, e a vida se torna uma comédia trágica onde a única certeza é a queda.
Cada um deles acreditava que poderia escrever seu próprio destino, mas o que realmente fazem é se submeter à caneta do tempo, que não se importa com suas esperanças. O tempo, quando finalmente se pronuncia, não traz perdão, traz a verdade, nua e crua. E o que dizer da solidão que acompanha a cada conquista? Aqueles que subiram ao topo encontram-se cercados por paredes, como eco de risos que não ressoam. O trono que pensavam ter conquistado se torna uma prisão de cristal, onde a luz brilha, mas não aquece. A verdadeira liberdade se esvai, e o que resta é um vazio que não pode ser preenchido por troféus ou aplausos. Eles se tornam prisioneiros de suas próprias glórias, e a solidão se torna uma sombra constante, uma lembrança do preço pago por suas ambições desmedidas. Ao final, a questão persiste: quem realmente venceu? O tempo, com sua lentidão calculada, traz à tona as verdades que eles tentam esconder. A vitória, ao contrário do que pensam, não está nas conquistas materiais, mas da capacidade de permanecer fiel a si mesmo, mesmo em meio à tempestade. O espírito indomável, aquele que existe, é o verdadeiro triunfador. E enquanto eles se afundam em suas fraquezas, eu continuo a rir, não de sua miséria, mas da ironia de um mundo que se esqueceu de que o verdadeiro poder é aquele que não busca controle, mas abraça a liberdade que vem da dor e da luta. A verdadeira vitória, esse conceito tão mal interpretado, se esconde nas sombras, longe dos holofotes brilhantes da ambição desmedida. O brilho do poder é sedutor, mas ele não ilumina o caminho, apenas ofusca a visão, transformando sonhos em pesadelos e esperanças em cinzas. O que realmente significa vencer neste jogo insensato? Para muitos, a vitória é um troféu, um símbolo, a conquista de um trono. Mas, para mim, é uma resistência silenciosa, uma luta que se trava no âmago da alma, onde a dor e a superação se entrelaçam como amantes traiçoeiros. Quando olho para aqueles que se deixaram seduzir pelo brilho do poder, vejo a fragilidade escondida sob a fachada de grandeza. Eles acreditam que ganhar significa dominar os outros, que conquistar o mundo é o mesmo que conquistar a si mesmos. Mas a verdade é mais sombria. A verdadeira vitória é aquela que não se ergue sobre os destroços das relações humanas. É a capacidade de se levantar após cada queda, de continuar lutando mesmo quando a escuridão parece intransigente. É a resiliência que se revela na dor, a força que emerge do fundo do poço, onde muitos se perdem e poucos se encontram. A dor, essa companheira amarga, molda o caráter de quem realmente vence. Ela ensina que a luta não é apenas contra inimigos externos, mas contra as próprias fraquezas e inseguranças. Enquanto os ambiciosos se afundam em suas ilusões de grandeza, os que conhecem a verdadeira resistência se levantam, mesmo quando o mundo parece desmoronar. Eles não buscam a validação nos aplausos, mas encontram força na solidão, na quietude que acompanha a luta interna. Cada cicatriz é um testemunho da batalha, cada lágrima uma gota de sabedoria, e, ao final, essa é a vitória que realmente importa. A diferença entre uma vitória construída à custa dos outros e uma conquista interna é brutal. A primeira é um castelo de cartas, um império feito de mentiras e traições. A segunda, no entanto, é uma fortaleza, erguida com as pedras da dor e da superação. Quando se busca o poder para reinar sobre os outros, a única certeza é a queda. Aqueles que se alimentam da fraqueza alheia nunca saberão o que é realmente vencer. O verdadeiro triunfo é aquele que não busca destruir, mas construir, mesmo que a construção comece a partir dos escombros. O anti-herói, essa figura solitária que caminha nas sombras, representa essa resistência. O riso que ecoa nas noites escuras não é de desprezo, mas de compreensão. Eu vejo a luta de quem se recusa a se submeter, de quem transforma a dor em combustível. A verdadeira vitória não é a que se exibe, é a que se vive, aquela que se carrega como uma armadura nas batalhas diárias. A força que emerge da luta é mais poderosa do que qualquer conquista efêmera. E o que dizer da solidão que acompanha esses triunfos? Aqueles que alcançam um topo, acreditando que a vitória é um ponto de chegada, logo descobrem que o vazio os envolve como uma neblina sufocante. O trono que pensavam ser seu se transforma em uma cela,
onde a solidão se torna sua única companheira. Eles têm tudo e, ainda assim, se sentem perdidos em um labirinto de eco e desespero. A verdadeira liberdade se esvai, e o que resta é um eco de risadas que não ressoam por entre as paredes frias. A questão persiste: quem realmente venceu? O tempo, esse juiz silencioso, traz à luz as verdades que muitos tentam esconder. A vitória não reside nas conquistas materiais, mas da capacidade de permanecer fiel a si mesmo, mesmo em meio às tempestades mais ferozes. O espírito indomável, aquele que resiste e se ergue, é o verdadeiro vencedor. Enquanto os outros se afundam em suas fraquezas, eu permaneço aqui, sorrindo, não da miséria deles, mas da ironia de um mundo que esqueceu que o verdadeiro poder está em abraçar a liberdade que vem da dor e da luta. A dança da ambição e do poder é como um balé trágico, onde os protagonistas, em sua busca insaciável, se tornam marionetes de suas próprias ilusões. Eles saltam e giram, acreditando que controlam o espetáculo, mas, no fundo, são apenas espectadores do próprio desastre. Cada movimento é uma tentativa de escapar da sombra que os persegue, uma sombra que sussurra verdades que eles se recusam a ouvir. A pergunta que paira no ar como uma nuvem de tempestade é: quem realmente venceu neste jogo cruel? Revisitemos os ecos de nossas ações. A ambição que arde em nossos corações, essa chama que nos impele a conquistar, muitas vezes se transforma em um incêndio que consome tudo ao seu redor. Os que se lançam na corrida pela supremacia frequentemente se esquecem de que o tempo, esse juiz implacável, revela as consequências de cada escolha. Olhemos para os que se levantaram sobre os outros, crendo que o poder os tornava invencíveis. O que restou de suas vitórias? Um legado de solidão, um caminho repleto de destroços e corações partidos. O tempo não perdoa e, em seu silêncio, desmascara cada farsa, cada sorriso falso que encobria a dor. A ironia do destino é cruel. Aqueles que acreditam ter alcançado o auge, que se sentam em tronos construídos sobre as ruínas de outros, logo percebem que a verdadeira derrota não está nas batalhas externas, mas na batalha interna. O eco de suas conquistas ressoa vazio, como uma caverna sem vida. O tempo, com sua marcha lenta, traz à tona o que o orgulho tentou enterrar. Olhando para trás, muitos se perguntam onde foi que se perderam, onde as esperanças se esvaíram como névoa ao amanhecer. Essa reflexão é um convite à introspecção, um chamado à possibilidade de redescobrir a própria essência. Em meio a essa reflexão, surge um desafio. Pensem em suas ambições e ações. O que realmente significa vencer para vocês? É o reconhecimento, o poder, ou é a capacidade de permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo clama por sacrifícios? Aqueles que se entregam ao desejo de dominar os outros estão fadados a descobrir que a verdadeira prisão é a que se constrói em suas próprias mentes. O poder que eles buscam com tanta voracidade acaba por se transformar em correntes, e a liberdade que tanto almejavam se esvai como areia entre os dedos. A linha entre vitória e derrota é tênue, quase invisível. Aquele que triunfa sobre os outros pode celebrar, mas, no fundo, ele carrega uma carga pesada. O peso das vidas destruídas, das promessas não cumpridas e das relações arruinadas. A verdadeira vitória é aquela que se ergue da resistência, da luta contra a dor, do enfrentamento das próprias fraquezas. É a força que se revela na vulnerabilidade, a coragem de se levantar novamente, mesmo quando o mundo insiste em derrubar. O anti-herói, essa figura que caminha entre as sombras, compreende essa dança macabra. Ele sorri, não porque se regozija na dor alheia, mas porque reconhece a beleza que reside na superação. Ele observa os que se perderam em suas ambições e percebe que a verdadeira vitória não é a conquista de um trono, mas a capacidade de permanecer firme em um mundo que tenta nos quebrar. E assim, a mensagem se torna clara: a verdadeira vitória não é medida por troféus ou poder, mas pela resiliência que se ergue como uma fênix das cinzas de nossas derrotas. O tempo, embora implacável, também é um aliado. Ele nos oferece a sabedoria que muitos ignoram em sua busca insana por controle. A verdadeira liberdade é um presente que se conquista na luta diária,
uma luz que brilha nas trevas. Portanto, ao refletir sobre suas ambições, lembrem-se, quem realmente venceu neste jogo de sombras? A resposta reside dentro de cada um de vocês, esperando para ser descoberta. Se você entende que a verdadeira vitória não se mede em troféus, mas na força que brota da escuridão, compartilhe esta mensagem. Deixe seu comentário sobre como a dor e a luta moldaram quem você é hoje. Inscreva-se para mais reflexões afiadas e provocativas, como essa, onde a resiliência se transforma em poder. Lembre-se, o tempo é o juiz implacável que revela a verdadeira face das nossas ambições. E no fim, quem realmente venceu neste jogo de sombras? A resposta está em cada um de nós, pronta para ser desenterrada.